Seja bem-vindo! Estamos iniciando o programa Alegria de Viver, com muita alegria no coração, como eu sempre digo, porque é muito bom estarmos aqui reunidos, falando sobre uma bela obra, belos capítulos. Então, você poderá acessar, conhecer, ver os programas anteriores, porque estamos abordando esta bela obra, que é Cartas e Crônicas, que é do Espírito Irmão X. Nós sabemos que o Irmão X foi o Espírito Humberto, é o Espírito Humberto de Campos, e ele escreve através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Então, nesta obra Cartas e Crônicas, nós já fizemos vários programas, você poderá acessar. Humberto traz sempre novidades, histórias, contos, apólogos, é sempre muita informação interessante para nós aprendermos. E hoje nós daremos continuidade a um novo capítulo. Nós já estaremos hoje entrando no capítulo 28º, isso mesmo. E você, como pode ver, nós já passamos da metade do livro. Esse livro tem em torno de uns 40 capítulos. Então tem muitas coisas interessantes. E hoje, especialmente, temos um capítulo muito especial que eu tenho certeza que você vai gostar. Não perca! Para quem não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy, com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Oi, Solange. Oi, queridas irmãs, queridos amigos. Esta é uma renovação da mesma alegria dos outros programas, com o desejo que você possa descobrir as belezas que Humberto de Campos tem para nos ensinar, com dados que ele trouxe do plano espiritual para nosso aprendizado. O programa de hoje, o capítulo específico a que Solange se refere, ele tem muitas revelações. É muito importante porque ele vai trazer informações bastante preciosas para o conhecimento histórico e a ligação com o mundo espiritual. É um capítulo diferente dos outros, bastante longo. Portanto, nós vamos nos dedicar mais à leitura e em alguns momentos pequenos comentários para que nós tenhamos o tempo totalmente destinado a ele. Mas, repetimos, vá ao livro, pegue a obra, pegue o capítulo, baixe da internet se você quiser e acompanhe, porque é muito interessante tudo aquilo que nós vamos ver aqui com a relação entre o Espírito de Jesus de Nazaré, o seu enviado, Allan Kardec, que da Terra tomou este nome, e aquele que era corresponsável pelo avanço da humanidade naquele período, que na figura de Napoleão Bonaparte estava na Terra com tarefas de liderança política, militar da humanidade naquele tempo. Então, você vai ver como o mundo espiritual está cuidando de todas estas circunstâncias para o avanço da humanidade. Assim, a nossa leitora linda, bela, ao lado ou à frente da obra que ela pintou também, tão linda e tão bela, a nossa imagem aqui de fundo, a Solange Godoy vai trazer para nós o capítulo 28º, não é, Solange? Vamos lá. Capítulo 28º, Kardec e Napoleão. Logo após o Brumário, 9 de novembro de 1799... Só uma informação a título de cultura geral, né? Quando a Revolução Francesa instaurou-se no poder, ela era contrária a todas estas ligações tradicionais. E o calendário, que era uma herança, inclusive, dos tempos antigos, ela mudou basicamente para fazer valer um calendário da Revolução que tinha como base os fenômenos da natureza. Então, eles dividiram o ano em épocas e, nesta época, a época das brumas, eles estabeleceram um calendário próprio da Revolução. Por isso que o começo é 18 de Brumário. 18 de Brumário, na época, correspondia ao período das brumas. Aquela zona meio nebulosa do inverno, em que ficava tudo meio opaco. Então, esse modo de contar o tempo esteve estabelecido durante a Revolução Francesa. E depois ele foi restituído ao tradicional calendário. Então, 18 Brumário corresponde a 9 de novembro de 1799. Então, logo após essa data,
A Solange vai continuar a leitura. Quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcarem a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades da Roma imperial. Todos estes espíritos, hein? Preste atenção. Essa é uma reunião que acontece no plano espiritual. Estas antigas personalidades da Roma imperial, ou seja, da Roma de quase 2000 anos atrás, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se reuniam à espera deste expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com os seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se faziam representados no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém, delegações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé, também ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à luta carnal ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. E nesse sentido, nós vamos ver a descrição dessas inteligências que viriam à Terra ou acompanhariam essa sua renovação. Então nós vamos lá, no deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência, com o brilho de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa de Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação da Terra. E, em plano menos brilhantes, em situação menos avançada, menos luminosa, também se encontravam no recinto maravilhoso trabalhadores de uma ordem inferior, menos avançados, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, como, por exemplo, Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chernier, Bailey, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal e, em breves instantes, no seio da noite, que velava o corpo gigantesco do mundo europeu, emergiu, sob a custódia de esclarecidos mensageiros,
reduzido cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as deslumbrantes irradiações do palácio festivo. Nós estamos vendo então agora que primeiro ele representou a reunião seleta de espíritos bastante elevados, com ligações ao desenvolvimento da humanidade ao longo dos milênios. E ao mesmo tempo, depois de terem sido descritos pela acuidade de Humberto de Campos, Humberto diz que depois de terem rapidamente usado a palavra, ele descreve que trombetas invisíveis soam na direção da Terra, porque obviamente este encontro estava acontecendo fora, nos planos superiores, e então essas trombetas, dirigindo-se para a superfície da Terra, como que convocam outros para comparecerem a essa mesma reunião. E aí ele diz que da região da Europa surge um grupo pequeno e meio sombrio, um cortejo reduzido de sombras vacilantes que pareciam assim assustadas, meio estranhas, diante das irradiações luminosas, brilhantes deste local para onde eles se dirigiam. E aí ele vai continuar a nos explicar. Era um grupo de almas ainda encarnada. Estes vinham da Terra, estavam nascidos no planeta, que por sua vez, viam-se obrigados pela organização celeste a sair daquele ambiente terreno, remontando a vida espiritual para reafirmação de compromissos, para dizerem que realmente eles estavam recordando que tinham tarefas a fazer e que eles iriam cumpri-la. Diante desse grupo, à frente dele, vinha Napoleão, que certamente chamou a atenção e o interesse de todos os que estavam presentes naquela cerimônia. Era bem o grande corso, com seus trajes habituais e com seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma antiga que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Bem, aqui é importante dizer uma coisa para você que nos está assistindo. Dentro da tradição histórica da evolução espiritual, todos nós passamos por etapas evolutivas, vamos e voltamos em inúmeras vidas. E, em algumas circunstâncias, os espíritos são colocados em função de suas características evolutivas em determinadas posições. E, segundo revelações dos próprios médiuns bastante abalizados da doutrina espírita, Napoleão Bonaparte, e é isso que vai explicar o porquê dessas entidades da Roma Antiga, da Espanha, da Gália, da Grécia. Napoleão Bonaparte é a reencarnação de duas outras personagens importantes na história da evolução da civilização ocidental. A primeira delas, a de Alexandre o Grande, que teve também a sua vida devotada a essa busca de ampliação dos horizontes, de conquistas. E a segunda personagem, reencarnada depois, 200 anos depois da morte de Alexandre, a figura de Júlio César. Júlio César, aquele que é assassinado pelos senadores no templo de Pompeu, onde estava reunido o Senado naquela ocasião, hoje localizado na Piazza Argentina, em Roma. É um local bastante interessante para ser visitado. Júlio César havia sido um notável general que realizou suas campanhas em favor de Roma e esteve na Espanha, onde ele encontrou um grande contingente de homens que incorporou-se ao exército romano e se tornaram estes homens as legiões de confiança absoluta de Júlio César, e também atuou
na conquista da Gália. A Gália, hoje a França, na época era um território que era ocupado por povos gauleses, na figura, bem representados na figura de Vercingetorix, que era um dos seus líderes, mas eram povos bastante campesinos, bastante não muito desenvolvidos do ponto de vista administrativo. E Júlio César, então, em busca de mais importância, de ampliação do Império Romano, de afirmação de sua liderança, invade a França, a Gália de então, e amplia as fronteiras para o que hoje se conhece como o litoral da Normandia, etc. E interessante também na história de Júlio César o fato de que havia uma divisão entre os bárbaros e os romanos, que era um rio que impedia muitas vezes o avanço dos bárbaros para dentro do território romano. E esses bárbaros estavam nas florestas da Teutônia, da Floresta Negra. Essa barreira natural, se não me engano era o rio Danúbio, o rio mais importante da região, impedia muitas vezes o acesso, o ataque. Então, em demonstração de poderio, Júlio César, com suas legiões de engenheiros e soldados, ele ordena que se finquem grandes troncos de árvores cortadas dessas regiões, faz uma ponte que atravessa o rio sob os olhares espantados dos que estavam do outro lado, os povos germânicos que estavam assustados de ver o poderio daquele império, daquele exército. Ainda não era império, era Roma, né? Roma que não tinha ainda se notabilizado como império. Ele então monta toda a estrutura da ponte sobre o rio, que era um rio largo na sua ocasião, e depois que ele entra com o exército, ele vai até a outra margem, para que todos pudessem ver, os germânicos que ficam amedrontados porque não querem atacar. Depois de ter feito tudo isso, Júlio César volta para a sua margem e manda desmontar a ponte. Manda tirar todos os blocos de madeira e a ponte é desmanchada. E com isso, ele já demonstra aos que estavam ali para que eles fiquem quietinhos, porque o poderio deles, dos romanos, não tinha como ser superado. Então você vê que era um homem de determinação e graças a tudo aquilo que ele fez, ele foi respeitadíssimo e é graças a essa tradição que passaram a ser considerados Césares todos os seus sucessores. E isso não é só em Roma. Nós temos na Rússia os czares. Nós temos a palavra czar é de César. Nós temos outros Sir, que depois Napoleão Bonaparte também adota para ele ser tratado, que significa justamente César. Nós temos os que estavam representando o poderio na própria Alemanha, são os Kaisers. Kaiser são também a mesma expressão, referindo-se a César. Veja só. E então aqui o espírito Humberto de Campos vai começar a fazer referência a essas batalhas. Então ele vem confirmando justamente a ligação de Napoleão com aquele seu ancestral Júlio César e também como remanescente das operações de Alexandre, todos eles representados ali. Então você já viu aqui referências à Espanha, referências à França, referências a certas batalhas, como nós vamos ver aqui, e que agora continuam sendo explicitadas pela fala, pela escrita de Humberto de Campos. Vamos continuar, Solange? Vamos lá. Então, Napoleão foi recebido e ele ocupou a poltrona que haviam deixado ali para ele. E você vê, né, Solange, nesse texto, pode deixar o texto na tela, Humberto de Campos está descrevendo que Napoleão vinha em espírito, bem como aquele corso. O que era esse corso? Ele era nativo da Córcega. A Córcega era uma ilha que estava sempre em disputa entre a Itália e a França. E na época em que Napoleão nasceu, a França dominava a Córcega. E então Napoleão tinha toda uma ligação com a França, para onde ele foi depois
fazer sua academia, seus estudos militares. Então eles estão dizendo, esse realmente ele vinha com a característica própria dele. Seu chapéu característico, os trajes habituais, e agora ele vai começar a ser descrito. Aí está dizendo, Solange, olha, ele foi recebido por diversas figuras da Roma Antiga. É o César, Júlio César que está chegando, seus amigos que estão ali e que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio. O vencedor de Rivoli é uma batalha que Napoleão tinha vencido agora, nessa época em que ele estava encarnado. Ele, então, o vencedor de Rivoli, que é o próprio Napoleão, teve uma poltrona radiosa preparada para que ele fosse ali sentado pelos seus amigos. Entre aqueles que o seguiram na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, John Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Esses estavam encarnados e quando soou a trombeta, eles fizeram parte desse pequeno cortejo que seguiu com Napoleão para esse encontro bastante importante no plano espiritual. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. Estavam assim embevecidos. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoaram de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos no rumo do imenso infinito. Ou seja, ele acolheu-se naquele ambiente, as legiões que certamente no passado, como Júlio César, o haviam defendido, haviam se dedicado à causa que ele liderava, estavam ali, ele estava se relacionando de forma bastante discreta, recebendo essas homenagens. Todos os outros estavam bastante emotivos, mas ele estava firme, ele estava de olhos enxutos, apesar de estar pálido. Estava bastante acostumado às batalhas. E então esse controle da sua emoção era fundamental e ele mantinha isto mesmo no plano espiritual. Para aqueles que têm curiosidade, se você buscar na internet os principais generais que existiram na humanidade, pelo número de batalhas que eles venceram, você vai descobrir que um fato muito interessante, pelo menos nas contas que essas reportagens apresentam, você vai descobrir que Alexandre da Macedônia, ele venceu 21 batalhas. Júlio César venceu 22 batalhas. Depois deles vem apenas um general inglês, que venceu 38 batalhas, Wellington, e o líder de todas estas batalhas, em termos de vitórias, é Napoleão Bonaparte, com 56 batalhas vencidas. Se é o mesmo espírito, você soma Napoleão com as vitórias de Júlio César e com as vitórias de Alexandre da Macedônia, você tem praticamente 100 batalhas vencidas pelo mesmo espírito. Então ele já estava, Solange, muito acostumado a passar por tensões, por pressões desse tipo. E ele mantinha-se então nessa situação de controle quando as mesmas trompetes se dirigem para o alto. Soam então de uma forma diferente, direcionando-se ao espaço cósmico. E então o que acontece? Imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Ao alcançarem o solo delicado, contudo, esses astros
se transformavam em seres humanos, nimbados, aureolados de claridade celeste. Dentre todos, no entanto, um deles sobressaía, avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na mão direita carregava um cetro dourado, que recamava-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através dos zéfiros dos ventos que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todas as bandeiras dos porta-bandeiras abaixaram, silenciosos, em sinal de respeito. Uma das formas dos militares e dos povos que estão em conflito, eles demonstrarem reverência através dessas imagens é justamente quando os mastros das bandeiras, eles se abaixam à passagem de alguém que lhe seja superior, ou que seja o seu dirigente, ou seja o seu conquistador, em sinal de respeito. Não só homens e mulheres ajoelham ou se reverenciam, como também como se fizessem este gesto para homenagear aquele que está transitando diante deles. E vimos aqui que nesse momento, com a chegada desse cortejo maravilhoso, você imagina isso? Uma estrada de luz que se projeta e as estrelas que vêm por ela quando tocam o local se transformam em pessoas. E uma delas, porque todos eles são seres superiores, são seres mais elevados, uma delas possui uma tiara, uma coroa simples, mas reluzente. Não é aquela coroa de rei que a gente está acostumado, gordona, cheia de pedra. Não, é uma tiara e carrega um cetro resplendente. Como o cetro também é um sinal de dominação, de superioridade, de poder, que os homens naturalmente atrelaram a um poder material, militaresco, mas que no plano espiritual simboliza uma autoridade moral sobre todos os outros. Tanto é que esses espíritos superiores que estavam ali, aqui já citados anteriormente, vários deles se ajoelham, outros se reverenciam. E então, vamos continuar a ver como é que essa maravilha vai ter continuidade. Foi então que o corso se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o cajado de ouro, postando-se genuflexo de joelhos diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de imediato e procurava abraçá-lo. Então estamos vendo aquela cena em que essa entidade rutilante, homenageada dessa maneira pelo gesto de reverência do grande corso, que está aí no texto, está faltando aí a palavra grande, foi então que o grande corso se pôs em lágrimas, um momento em que Napoleão não resiste, ele então se ajoelha e esse espírito, o celeste emissário, procura levantar Napoleão e abraçá-lo com intimidade. E nesse momento, parece que o céu abriu-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, uma voz que todos ouviram exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: Irmão e amigo, ouve a verdade.
que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que, sob o auxílio do Cristo, descerrará, abrirá para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Começamos então aqui a observar um fenômeno muito interessante. Uma voz direta fala ao ambiente. E se você prestar atenção, essa voz já se identifica. Irmão e amigo, escute a verdade. A verdade. Ele coloca a verdade aqui em letra maiúscula. Portanto, trata-se de não de um substantivo que é referência a algum tipo de virtude ou de referência literária. É um nome. Nós vamos ver isso repetido na Terra quando Allan Kardec vai escrever sobre sua história, a sua iniciação no Espiritismo. Em obras póstumas você vai ver isso, e ele pergunta qual é o nome do Espírito protetor, se ele tem algum, e o Espírito responde: para você eu serei a verdade. A verdade. Mas só para você não deve comentar isso com ninguém. Essa verdade nós encontramos no Evangelho. O mesmo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Humberto de Campos está dizendo que essa voz não é mais de ninguém senão do próprio Cristo. Eu sou a verdade. Então, diz a voz. E então nós vamos ouvir aqui justamente aquilo que a verdade, esse referencial ao ser, que depois vai representar um dos que faz parte no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, que assina a chegada do Consolador prometido na Terra. Diz ele: irmão e amigo, ouve a verdade, escuta a mim, a verdade que está te falando, que fala em meu espírito. Você está à frente do apóstolo da fé. Então a voz, que ninguém vê de onde vem, mas ela está falando, ela está apresentando a Napoleão aquele ser. Este é o apóstolo da fé, geralmente considerado assim por ter sido um dos que seguiu Jesus quando estava na terra, que, sob a proteção do Cristo, abrirá para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. E aí continua essa voz dirigindo-se a Napoleão. Tanto é que está entre aspas, veja só o texto. Diz esta voz: César ontem e hoje orientador, rende o culto da tua veneração diante do pontífice da luz, aquele que vai pontificar, aquele que vai representar a luz. Venera-o. Renova perante o Evangelho o compromisso de lhe auxiliar a obra renascente. A voz está pedindo, relembrando esse compromisso de ajudar a chegada dessa nova obra que vai mudar a humanidade. Aqui continua a voz: se reúnem conosco os lutadores, os lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanharam nos conflitos da Farsália, de Tapso, de Munda, são batalhas que Napoleão enfrentou. Remanescentes das batalhas de Gergóvia, que César, de Alésia, que César enfrentou também, aqui te surpreendem estes espíritos que estão aqui ainda com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, você se pretendia como descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos.
Esta era a concepção de Alexandre da Macedônia. Ele era, segundo a tradição histórica grega fala, ele teria sido filho de um deus de Zeus, de um ser superior com a sua mãe, em uma noite de tempestade. E ele assim vai confirmar isso quando vai ao Egito, no oráculo, que ele vai consultar antes de fazer a sua incursão para o Oriente. Tanto é que ele é considerado a partir daí como faraó do Egito, dando início à dinastia macedônica do Egito. Então, veja só, a voz está se referindo às vidas anteriores, às lutas dele como Alexandre, como Júlio César. Voltando ao texto na tela. Antigamente, no trono absoluto, você se pretendia descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Era a luta de Alexandre da Macedônia. Agora, porém, o Supremo Senhor te concedeu como berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana, e determinou voltasses ao coração do povo que no passado você humilhou e escarneceu, o povo gaulês, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Você vai voltar agora à França, que como Júlio César você havia invadido. Colocado pela sabedoria celeste na condição de líder, de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não esqueças o mandato para o qual foste escolhido. Não acredite que as vitórias das quais fostes investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor se expressa nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade, para que te não lances aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo. De novo, a voz se refere àquele ser como apóstolo. O apóstolo que vai descortinar, que revelará a era nova. Você será visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que você deve defender até o sacrifício. Não manches com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem lameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Recorda que, obedecendo a injunções, a imposições do passado, você renasceu para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre. E vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado trono de sabedoria e de amor. Se você honrar as tuas promessas, terminará a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas, se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições se amontoarão sobre tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade irão surgir para os homens. A ciência vai se erguer a indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro
e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões, as correntes do pensamento, que até hoje encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiamos, pois, entregamos em confiança ao teu Espírito valoroso a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Terminava aí a voz. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável e inesquecível Assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Lyon. Mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado por determinação do alto na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à missão divina que trazia à Terra, inaugurando a era cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. E aqui termina a cerimônia e o ensinamento deste capítulo. Certamente que são referências bastante interessantes e belas que Humberto de Campos nos traz para a confrontação entre o ideal humilde e bem vivido com responsabilidade e os desejos de grandeza, de imperialismo, de imposição que também assombram as almas humanas em busca de realces e de importâncias. Pensemos sempre sobre isso. Todas as vezes que Deus quis chegar à humanidade de uma forma mais profunda, procurou os simples, os humildes de coração para dar-lhes as condições de progredirem no sentido da iluminação. E quem não se perder por si mesmo acabará encontrando a glória de ter feito o bom trabalho. É isso mesmo, essa é uma bela história. E o nosso tempo já esgotou. Espero que vocês possam guardar no coração esses ensinamentos. Eu fiquei muito emocionada e eu acho que você também. E leia, escute novamente, aprenda, porque são belezas que ocorreram e que encantam, que nos ensinam demais. Então, nós agradecemos a sua presença e até o próximo Alegria de Viver. Tchau, gente. Um beijo.